Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo deste domingo entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que nesse momento tem 50 pontos na segunda colocação. E uma vitória neste domingo é de suma importância aí para o Alviverde Paulista, que está na cola do Botafogo. Nesse vídeo, trazendo debate, trazendo os palpites da rodada, tudo aí do jogo entre Vasco e Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque o Maurício ganhou a posição do Veiga centralizado, o Estevão na direita e Felipe Anderson na esquerda. Tem muita gente querendo ver o Felipe Anderson na direita, mas aí você mudaria 3 posições. O Veiga voltou a jogar bem, então a lógica é o Veiga na posição dele, Veiga, e o Maurício deslocado para a direita. Porque o Maurício, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, jogava da direita para dentro. Então ele volta para a função que ele tinha no Inter. Ele sabe fazer essa função. Sim. Vamos falar do Palmeiras agora e do Vasco da Gama. A parada durante a data FIFA parece ter feito bem ao Verdão. O time soma 3 vitórias seguidas, 2 delas por 5-0, e não levou nenhum gol nas últimas 3 rodadas. Ou seja, está em ascensão e pode dar o bote no bota nesse final de semana. Palmeiras que pega um Vasco que está distante do Z4 e que, se tiver de almejar alguma coisa nessa temporada, será mesmo o título da Copa do Brasil. Mas o Vasco é um time que tá jogando direitinho, Tomás. Dentro das limitações dele, eu acho o Vasco um time perigoso para você enfrentar nesse momento da temporada. O Flamengo que o diga. Na semana passada o Flamengo jogou melhor do que o Vasco e não ganhou o jogo. Mereceu ganhar, mas não ganhou o jogo. Também imagino um Palmeiras indo para cima do Vasco, assim como eu imagino o Botafogo indo para cima do Fluminense. Antes que você me pergunte, meu palpite também é de empate nesse jogo. Eu acho que o Vasco tá longe de ser hoje uma molezinha. E o Vasco não jogou na semana inteira, assim como o Palmeiras. Também vai ter a semana inteira que vem livre. Então, ninguém precisa poupar ninguém. Os times, quando tem semanas inteiras assim, eles entram com gás, né? Fisicamente eles estão mais inteiros, entram com muita velocidade, com muita intensidade. Acho que prevejo um jogo de protagonismo do Palmeiras, o Vasco se defendendo, tentando contra-atacar, e o Estevão vai fazer muita falta pro Palmeiras. Em cima dessa sua última afirmação, o Abel Ferreira tem algumas opções, Júlio. Pode colocar muitas, o Rony, pode colocar o Lázaro. Há quem diga até que ele pode improvisar o Rafael Veiga ali pelo esquerdo, deu uma sumida, né? Esquerdo. Deu uma sumida e dizem que não vai permanecer no Palmeiras no ano que vem, não. Curioso, porque ele, em algum momento ele ganhou espaço com o Abel. Exato. Bom, chegaram alguns caras também. O Maurício vai jogar, a gente sabe. O Felipe Anderson talvez possa jogar pelo lado que ele gosta mais, que seja ali o lado direito do campo. Imagino que seja isso. Né? E aí você entra com alguém do outro lado, né? Do lado esquerdo. Rony, Lázaro... Não, vai entrar o Veiga. Você acha que entra o Veiga? Maurício mantido no meio, Flaco Lopes a referência. Talvez ele jogue o Maurício mais para a esquerda, né? Bota o Veiga onde não precisa ser uma coisa tão fixa também, né? Exato. O Veiga que chegou recentemente à marca de 50 gols no Allianz Parque. É muita coisa. Eu não acho que o Veiga esteja tão mal e tão em baixa com o nosso Abel Ferreira para, de repente, virar a 7... Ele não virou o Gabigol. Sim. O Veiga não virou o Gabigol do Palmeiras. O Rafael Veiga simplesmente... quando a gente volta da data FIFA, o Abel tem o tempo de treino, ele está observando todo mundo, ele entendeu que o meio de campo com Aníbal, Rios, Maurício seria a melhor formação para dar suporte a um ataque que me parece bem consolidado ali, com o Lázaro, com o Estevão, o Flaco e o Felipe Anderson, ainda que o Felipe Anderson não tenha desabrochado, digamos assim, desde essa chegada ao Palmeiras. Sai um deles, eu acho que qualquer um dos 4 ali, Maurício, Estevão, né? Entra o Veiga, pô. Acho eu. Sim. No palpite. Vamos ver.
A gente viu a informação sobre o efeito suspensivo obtido pelo Palmeiras para o Zé Rafael ficar à disposição. Ele fica no banco de reservas, o Júlio já citou aí a dupla do Palmeiras, a dupla de volantes, dupla internacional, Aníbal Moreno e Richard Rios, hoje são titulares do Palmeiras. O Rios deu uma subida de nível depois da volta da Copa América. Sem dúvida. Ele é bom jogador. E a gente está vendo que o Matheus Carvalho e o Esforça disputam uma vaga no meio-campo. O Verratti, claro, é o principal nome desse time do Vasco da Gama. Felipe Coutinho à parte, o nome mais midiático, que fez gol contra o Flamengo. Será que o Felipe Coutinho já não pode ter mais minutos? Pode ser, né? Pode ser. Jogou contra o Flamengo. Descansou uma semana. De repente a gente vê o Felipe Coutinho desde o começo, por que não? Tá certo. Bom, seu palpite é de empate, então? Meu palpite de empate. Olha essa informação que é importante aqui na tela, ó. 6 jogos sem perder o Vasco. Caramba. E sem contar que no meio disso teve uma classificação histórica na Copa do Brasil para cima do Atlético Paranaense, segurando as pontas lá na Arena da Baixada com um jogador a menos. O Ryan, que inclusive apareceu aqui na nossa tarde também, que pode ser titular. Não há comparação, né? O nível do... Ao contrário de Botafogo e Fluminense, que você olha os dois times nome a nome e fala, opa, se a gente fizesse um cara a cara, que nem a gente fazia antigamente, aqui de repente estaria um 6-5, 7-4, sei lá. No Vasco e Palmeiras, o Palmeiras é bastante superior ao Vasco. Quem no Vasco é melhor do que no Palmeiras? Talvez o Verratti do que o Flaco Lopes? Ah, com certeza, né? Mas nada contra mais? O Flaco Lopes, mas o Verratti é mais jogador. Mas quem mais? Difícil, hein? A fase do Léo Jardim não é muito inferior à do Everton, mas eu votaria no Everton. Eu também. Né, entre os goleiros. Eu também. Os zagueiros do Palmeiras. Marcos Rocha não teve uma fase espetacular, mas eu também não votaria nem no Pumita, nem no... Possivelmente seria um 10-1. Possivelmente seria um 10-1. Então, existe uma superioridade técnica do Palmeiras contra o Vasco. Mas o Vasco ele tem uma resiliência, uma vontade em campo. E, olha, não descarta o Vasco brigar por vaga em coisas aí. A gente pode ter um G9. A gente já teve isso no passado. Exato. Um último destaque, Vanderlan deve ser o substituto de Caio Paulista na lateral esquerda. E o Piquerez, que agora dizem pode até voltar nessa temporada. Ah, é? É uma boa notícia, mas, claro, por enquanto, segue de fora. Boa, Vladimir Bianchini. E tem que ter casa cheia mesmo. O Vasco mostrando uma resiliência, né, na temporada, um momento legal. 9º colocado, já olhando o G6. E o Palmeiras a 3 pontos do líder Botafogo. Então, é um encontro que merece público e merece atenção. Agora, o Estevão é o desfalque, né, Zupac? Baita desfalque, hein? Qual o tamanho dessa ausência? Grande, bem grande. Assim, aparentemente já foi maior. E isso não diz nada sobre o Estevão, mas diz sobre o time do Palmeiras. Antes dessa arrancada, antes da eliminação do Palmeiras na Libertadores, por exemplo, na época de Copa do Brasil, confrontos com o Flamengo, etc. e tal, o Palmeiras perdeu o Estevão, né? O Estevão se machucou no confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve uma lesão muscular ali. E naquele momento, o Palmeiras perdeu um menino de 17 anos e o Palmeiras se desestruturou ofensivamente sem o Estevão. Naquele momento, a gente percebeu o impacto que o Estevão já tem na equipe do Palmeiras. O time enfraqueceu, o time piorou. Agora, a diferença é que agora o Palmeiras vive um momento de crescimento. Outros jogadores que não vinham jogando bem, assumindo um papel de protagonismo na equipe. Estou falando do Maurício, estou falando do Felipe Anderson, jogadores, por exemplo, que deixaram o Rafael Veiga no banco de reservas. Então, eu tenho a impressão, e eu acho que isso vai ser medido nos próximos jogos, que o Palmeiras está mais pronto, a princípio, para sobreviver bem sem o Estevão. Claro que é um problemaço. Para mim, o Estevão é o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro, abaixo disso não, melhor jogador do campeonato. Talvez o segundo melhor jogador do campeonato. Então é claro que vai ter um impacto grande não tê-lo no duelo contra o Vasco. Mas a impressão que eu tenho é que o Palmeiras melhorou nos últimos jogos a ponto de conseguir sobreviver melhor. A grande questão agora é quem o Abel vai colocar no lugar do Estevão. Ele pode colocar Rony ou Lázaro pelo lado do campo e manter a estrutura com o Maurício de meia e o Felipe Anderson aberto pelo outro lado, ou ele pode colocar o Maurício na direita, onde o Maurício jogava nos tempos de Inter, onde o Estevão joga, e devolver o Rafael Veiga, que não vem num bom momento, mas devolver o Rafael Veiga ao meio-campo do Palmeiras. Eu, em teoria, prefiro esta segunda formação. Não sei se o Abel vai nessa ou se o Abel vai colocar o Rony, especialmente, para deixar o Maurício de meia. Fato é que o Palmeiras vem numa arrancada no campeonato, vem bem, recuperou bem da porrada da eliminação para o Botafogo da Conmebol Libertadores e está tentando, de fato, grudar na briga pelo título. O jogo não vai ser fácil, o Vasco é um bom time, como falamos,
Pena que o jogo será do Mané Garrincha. Era melhor para o Vasco e para o espetáculo que o jogo fosse em São Januário. E o Vasco do Pirata Verrete. Perigosíssimo. Como faz gol, né? E o Coutinho, ganhando aquela confiança, voltando depois de um período difícil, marcou contra o Flamengo um empate com sabor de vitória total. Pela maneira que o Vasco joga, pelo estilo competitivo, o espírito competitivo que esse time tem, eu não consigo enxergar hoje Payet e Coutinho jogando juntos. Como o Coutinho está voltando de lesão, o Payet é o titular. Então, assim, 2 pontas, Payet e Verratti. David de um lado, o Ryan deve ganhar chance no jogo contra o Palmeiras, o que faz sentido pensando num caráter mais competitivo do time do Vasco mesmo. E é o que você falou sobre o Verratti. Ele é impiedoso. É o Piton acertar um cruzamento e ele achar uma cabeçada que a chance de gol do Vasco cresce bastante. Empate. Vai dar Palmeiras. Grêmio vence. Vai dar São Paulo, 2-0. Botafogo ganha. Vai dar Galo. Jogo de vitória do Fortaleza. Cuiabá ganha. Vai dar Criciúma. Empate. Corinthians e Atlético Goianiense. 2-0 Corinthians. Vitória e Juventude. 1-1. Fluminense e Botafogo. 2-1 Botafogo. Fortaleza e Bahia. 2-1 Fortaleza. Atlético Mineiro e Bragantino. 1-0 Atlético. Vasco e Palmeiras. 2-1 Vasco. 2-1 Palmeiras, desculpa. Criciúma e Atlético Paranaense. Criciúma 1-0. Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro 2-0. Grêmio e Flamengo. 1-1. São Paulo e Internacional. 2-2. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, é hora de Pai Vicari cravar os resultados. Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians vai vencer em casa, 2-0. Vitória e Juventude. Empate, 1-1. Fluminense e Botafogo. O Fluminense joga esse clássico e empata, 1-1, esquentando a parte de cima da tabela. Fortaleza e Bahia. O Fortaleza empata, 2-2 com o Bahia. Atlético Mineiro e Bragantino. O Galo vai vencer o Red Bull Bragantino por 1-0. Vasco e Palmeiras. Nossa, que jogo, hein? Vamos em empate, 2-2. Grêmio e Flamengo. O Grêmio vai conseguir vencer o Flamengo por 1-0. Cuiabá e Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro fora de casa, 2-0. São Paulo e Internacional. O São Paulo vence por 1-0. Criciúma e Atlético Paranaense. Vitória do Criciúma por 2-1. E depois é o Arnaldo. Eduardo Tironi, então vamos lá. Palpites, Vitória e Juventude no Barradão, 16 horas. 1-0 para o Vitória. 2-1 para o Vitória. Massa. Paulo. O professor Boina tá sem áudio. Sem áudio, Paulo. Ficou sem palpite. 1-1. 1-1. Arnaldo. Meu Deus do céu, hein, cara. Agora os caras fecharam minhas colunas, tipo o jogo da velha, né? Vai, Arnaldo. 1-0 pro Vitória. 1-0 Vitória. Eu também posso palpitar ou não? Claro, evidente. Juventude ganha esse jogo de 2-1. Ousadia. Eu podia contar com o seu palpite. O que você acha, não? Meu e o seu. Pode contar. Eu tô aqui visitando e tal, não vou palpitar aí nessas regras, tá? Corinthians. Na Arena Corinthians em Itaquera. Uma espécie de. Eu vou com a do Pedro, já falei, já fechei com a do Pedrinho. Mas vamos ver o Tironi lá primeiro. De meca do futebol. Tironi, qual que é o resultado dessa partida? Pro Corinthians, vai? 2-0 para o Corinthians. Olha só. Rodrigo Vessoni. É um bom palpite, mas só para diferenciar, 3-0. Uau. Paulo. Eu vou ganhar sozinho. 1-1. Rapaz. Você tá louco. Olha, quase derrubou o Pedro. Nossa, mas que secada. Arnaldo. Eu vou no Pedrinho, ele falou pra eu ir com ele 4-0 Sport Clube Corinthians Paulista. Sensacional. Vai ser 4-1 para o Corinthians, com o Depay não fazendo gol. Vamos na sequência. Fazer um gol de pênalti. Ó, no Maracanã, Tironi, clássico, Fluminense e Botafogo, em 18h30. Rapaz, isso é jogo, velho. 1-1, Fluminense e Botafogo. 1-0 Botafogo. Paulo. 2-1 Botafogo. Arnaldo.
empata também 0-0. Para mim, o Fluminense ganha de 1-0. Que isso? Amanhã também à noite. Amei. Olha aí. 21 horas, Fortaleza. E também. que jogo, hein? Que jogo. Eduardo. 1-1. 2-0 Bahia. Rogério sem Paulo. Fortaleza, hein, meu? Pra mim é 2-2. Arnaldo. Ninguém vai botar um Fortaleza em casa, é só 2-1 pro Fortaleza. É um bom palpite. Para mim, Fortaleza ganha de 1-0. No domingo, em 16 horas, o Galo recebe o Bragantino, Tirone. Galo deve ser reserva, né? 1-1. 2-1 pra faquinha de bolo de rocambole. 2-1 Bragantino. Paulo. 1-1 também. Cara, rapaz, e aí? Os caras, eu vou ficar com os mandantes. 1-0 pro Galo. Vai ser 3-1 pro Galo. Maré Garrincha, domingo, 16 horas, Vasco e Palmeiras, Eduardo. Vasco e Palmeiras. 0-1. Palmeiras ganha pra você? 0-2. 0-2? O que é isso? O cara não confia no Vasco. Paulo? 0-2. Vou com o meu querido Vespa. O negócio, pelo Arnaldo. Você vai na coluna 1, eu vou dar um empate. Você vai dar um empate? Eu te dou a coluna 1. Tá bom. 1-1. O Vasco ganha de 2-1 esse jogo. Na Arena do Grêmio, 18h30. Grêmio e Flamengo, Eduardo. Como é bom o Campeonato Brasileiro, hein? Rodada dos empates, 1-1. Tá na retranca, hein, Tirone? 0-0. Paulo. 2-1 pro Grêmio. Arnaldo. Eu não vou botar a coluna 2, não, agora. Vocês querem... Qual vai ser o time reserva do Flamengo, hein? Cara. Não vai ser reserva. Eu também acho que não vai ser. Ele não vai ter como ir com reserva. Nossa. Forte. Dá 2-1 pro Grêmio. É? Flamengo ganha de 2-1 esse jogo. Eu tô contando com o seu palpite também. Pode contar. Beleza. Você sempre fala diferente do meu, a gente junta os dois depois. Isso aí. No Morumbi. Morumbi tem a temperatura sempre exatamente aquela de Paris. Aliás, um abraço para o Raí, que está sempre conosco aqui na programação do Band Esportes. Eduardo, São Paulo Internacional no Morumbi. São Paulo reserva, Banguzinho, Internacional vindo com tudo, 0-0. 2-1 para o Colorado. Massa. Eu vou no Tiras aí, 2-1 Colorado. Não. Tiras não, eu dei 0-0. Eu tô com o Bala aqui, ó. Vocês não querem que o Bandante ganhe jogo nenhum. 1-0 pro São Paulo na marra, gol de pênalti do São Paulo, 1-0. É isso. É um bom resultado pro São Paulo. São Paulo ganha de 2-1 amanhã, domingo, tá? Você vai fazer um diferente, mano? Não, eu não ia. Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal, domingo 18h30 também, Eduardo. 1-2. Cruzeirão, né? 1-0 para o Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro, aliás, na Sul-Americana, hein? 1-0 para o 1-1. 1-0 para o 1-1. 1-1, então. 1-1. Arnaldo. O Bala aqui, ó. Vou com o Bala. 1-0 Cuiabá. 1-0 pro do Bruno Alves de cabeça. Tá bom. Enferrou. Esse jogo vai ser o seguinte, vai ser... o Bala, pô. Esse jogo vai ser 2-1 pro Cuiabá, hein? O Bala tá me deixando em situação desconfortável com os demais companheiros. Hilse, domingo às 18h30. O Eduardo, o Trema foi extinto, né? Acho que pelo novo acordo ortográfico, mas quando é nome próprio tem essa trema aí. Heriberto Hilse, tá? Assim como tem trema o nome do Miller. Alguém jogou mais com a camisa 7 que o Miller do São Paulo, Eduardo Tironi? Não, jogava demais o Miller. Que jogador. Palpite, 1-1. 1-1. 1-0 Criciúma. 2-1 para o Criciúma. Arnaldo. Nossa, tá péssimo pra palpitar hoje, meu. Vocês estão me deixando...
1-1 também, Bala? 1-2, vai. 1-2, ou na coluna 2. 1-2. Aí o Criciúma se ferra, hein? Aí acabou. Aí o Vessone sai na Paulista, acabou. É isso aí. Então 1-2. Então vai dar Criciúma 2-0. Eduardo Tironi, muitíssimo obrigado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o duelo entre Vasco e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogaço no Mané Garrincha. As duas equipes vêm treinando a semana inteira, né? Então as duas equipes estão bem fisicamente, então tem tudo para ser um grande jogo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.